Muito bom dia, meus amigos aí do nono ano, tudo bem com vocês? E sei, né, que hoje seria a nossa aula aí presencial, mas fique sabendo vocês também que a gente está no mesmo barco, né? Então foi todo uma preparação, tanto da escola quanto nós, profissionais, né, que atuamos na escola. Para você ter uma ideia, até o teste do Covid eu fiz, né, para poder voltar aí às aulas presenciais a partir de segunda-feira passada, né? Então hoje seria a nossa aula presencial. Também fiquei frustrado porque uma hora a justiça ela permite a volta, né? No dia seguinte a justiça manda cancelar a volta. Mas eu sei que a nossa volta está aí o quanto antes, né? Quanto menos a gente esperar, a gente volta aí com todos os protocolos de segurança aí para preservar a nossa saúde, tá bom? Enquanto isso não ocorre, a gente vai tocando um barco aí, né, com a nossa aula online também aí, que é de qualidade. Tá bom? Belezinha? Então, hoje a nossa aula de número 16 vai falar aí vai corrigir os exercícios do capítulo 8. Aí você fala assim, ué, professor, mas semana passada você corrigiu o exercício do capítulo 8. Foi um exercício de fixação. Agora eu vou corrigir o exercício do livro, do capítulo 8. E na próxima semana eu corrijo e explico o capítulo 9. Show de bola? Então no passo a passo a gente está avançando, né? No passo a passo aí a gente está avançando e eu espero de coração que você possa ter um bom proveito aí. Show de bola? Vamos lá? E outra, né? Espero que vocês estejam bem, né? Todos vocês, seus familiares e assim por diante. Tá bom? Então quem tem o livro aí, já pega o livro aí. O livro fala do capítulo 8, ele fala sobre a bipolaridade mundial, né? Então, bipolaridade, ele está falando entre os anos de 1945, que ocorreu o fim da Segunda Guerra Mundial, até 1989, com a abertura política e econômica da antiga União Soviética e a reunificação alemã, ali, né, entre os anos de 1979 até 1991, né? Então é uma história muito recente aí. E os exercícios que serão corrigidos do livro, ele vai da página 190 a 227, tá bom? É bom que você marque aí no seu livro direitinho para que não ocorra problema. E na próxima semana, a semana do dia 24, né, a gente vai estar corrigindo e explicando o capítulo 9, que é o capítulo seguinte. Então você já vai adiantando aí os exercícios do capítulo 9. Show de bola? Belezinha? Tá moleza, né? Então vamos lá, pessoal. Abre aí o seu livro aí na página 190. 190, já tô com o meu livro aqui, ó. Vou abrir na 190. 190. Vamos lá. Então vamos lá. 190, já botei lá, ó. Correção, dia 17, certo? Página 190. Aí na número 1 ele fala assim, ó. Cite e explique os principais motivos para o surgimento da Guerra Fria. Então, os motivos foram o fortalecimento da União Soviética e dos Estados Unidos com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, que não sentiram os efeitos econômicos do pós-guerra, quando o resto da Europa estava em crise. Então, o que você tem que entender aí? Você tem que entender que Estados Unidos e União Soviética lutaram juntos, eles foram parceiros na Segunda Guerra Mundial, né? Então, eles saíram vitoriosos. Só que os Estados Unidos, com a sua ideologia capitalista, e a antiga União Soviética com a sua ideologia socialista. Então, a partir de 45, eles tentaram influenciar parte, né, ou seja, o restante do mundo. Só por quê? Porque a Europa ela saiu da guerra vencedora, mais fragilizada. Até porque o teatro de guerra ele vai ocorrer no continente europeu, né? Então a Europa ela vai estar fragilizada economicamente e tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão querer pegar esse mercado consumidor. Através de quê? Das ideologias. Né? Os americanos defendiam a ideia do capitalismo e os russos defendiam a ideia do socialismo. Show? Belezinha. Número 2. Número 2 está na página 191, tá? Número 2. Aí ele fala aí, ó.
Comente a relação entre Estados Unidos e União Soviética no período da Guerra Fria, enfatizando seus planos políticos e ideológicos. Então, olha só que ele diz aí na número 2, ó. A relação entre soviéticos e norte-americanos foi conturbada durante a Guerra Fria. Existia uma disputa ideológica e econômica entre socialistas e capitalistas que influenciava mais quem influenciava mais na organização dessa nova ordem mundial. É o que a gente está falando, né? Então, essa ideologia, ela vai durar até hoje, né? Ela vai durar até hoje. Aí essa rivalidade entre capitalismo e socialismo. Beleza? Continuando aí, número 3, também na página 91, ele fala assim, ó, várias políticas e organizações foram criadas durante a Guerra Fria, tanto por soviéticos quanto por norte-americanos. Analise-as. Primeira, doutrina Truman. Então, a doutrina Truman, a letra A, não é lá, ó, é uma estratégia política criada pelo presidente americano Henry Truman em 1947, em que visava proteger os países capitalistas com aliança e acordos contra o crescimento comunista. Mesma historinha, né? Mesmo papinho norte-americano. Comunismo. Letra B, Plano Marshall. Então vamos lá. Plano Marshall. Seguindo a linha da doutrina Truman, o secretário de Estado, George Marshall, criou em julho de 1947 o Plano Marshall, que visava estabelecer uma linha de empréstimos e crédito às nações que aceitassem a política econômica capitalista para investir na sua reestruturação física e financeira. Então, o Plano Marshall nada mais foi, na sua prática, uma ajuda econômica aos países que se aliassem aos ideais capitalistas. Letra C, OTAN. O que significa aí OTAN? OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte, criado em 1949 pelo Bloco Capitalista, tendo à frente os Estados Unidos da América, Inglaterra e França, que visava estabelecer ações militares e de espionagens conjuntas. Então, resumindo aí, OTAN foi ajuda militar. Então, quem se voltasse contra qualquer país, né, de ideologia capitalista, esse grupo formado pelos Estados Unidos, Inglaterra e França tomavam a frente militarmente falando, né? Daria uma ideia de proteção. Página 192, letra D. Então, e o Pacto de Varsóvia? Vamos lá. Em reação à criação da OTAN, né, essa ajuda militar criada pelos países capitalistas, o Bloco Socialista, liderado pela União Soviética, organizou essa aliança em 1955, buscando estabelecer cooperação militar e estratégias para enfrentarem o Bloco Capitalista. Então, o Bloco Capitalista vai criar a OTAN, o Bloco Socialista vai criar aí o Pacto de Varsóvia. Com qual a intenção? Da proteção militar aos países envolvidos, tanto capitalista quanto socialista. Letra E, página 192. Comic-Con. O que significa aí o Comic-Con? Ó, devido à política anticomunista liderada pelos Estados Unidos, a União Soviética criou o Conselho para Assistência Econômica Mútua em 1949, que visava emprestar recursos financeiros para a reestruturação das nações que fizessem parte do bloco comunista. Né? Então você viu aí, né? Os Estados Unidos deu ajuda financeira através do Plano Marshall aos países capitalistas. A antiga União Soviética também, ela vai criar aí o projeto Comic-Con, né, que também vai dar ajuda econômica aos países do bloco socialista comunista. Página 200, vamos que vamos. Vamos no ritmo, vamos na pegada. 200. Na página 200, aí, ó, praticando conhecimento, ainda a respeito do capítulo 8, ele fala aí, ó, número 1. Vamos ver aqui a pergunta, ó.
Após a Segunda Guerra, a Alemanha continuava sendo o alvo principal das nações liberais europeias, tornando-se centro da disputa entre soviéticos e norte-americanos. Quais foram os motivos de se construir um muro em Berlim, dividindo a Alemanha em duas partes? Quais foram as consequências dessa divisão? Então vamos lá, olha só o que ele diz aí. Ó. Ele fala que a construção do Muro de Berlim tem a ver com a disputa política e econômica entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria. Por quê? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o bloco estava ali, né? O bloco formado pelos alemães, pelos italianos e pelos japoneses, eles vão sofrer severas punições, porque eles perderam a guerra. Então, uma das punições, né, concedida à Alemanha foi a divisão da sua capital, Berlim. Né? Então, o lado ocidental ficou sob o domínio americano, com os seus ideais capitalistas, e o lado oriental ficou sob o domínio dos russos, dos soviéticos, com a ideologia socialista. Né? E isso vai perdurar até 1999, com a reunificação da Alemanha. Tranquilo? Vamos lá? 2. Trace o panorama político chinês da luta do Partido Nacionalista, né, Kuomintang, contra a política da dinastia Manchu. Então vamos lá, número 2. Então a dinastia Manchu, por muito tempo, manteve a China isolada, longe de qualquer contato com o mundo ocidental, por achar que tinha sua cultura desenvolvida e que não precisaria da influência de outras nações. 3. Analise. Letra A. Campanha das 100 Flores. O que foi isso? Então vamos lá. Foi uma política desenvolvida em 1956 para aproximar o povo do regime comunista na China, abrindo espaço para que opinassem sobre a política, o que acabou não funcionando diante das pesadas críticas de intelectuais. Letra B, página 201. Vamos lá. Campanha do Grande Salto para Frente. O que foi isso? Vamos lá. Foi um projeto político e econômico lançado por Mao em 1958, visando criar comunas agrícolas que eram verdadeiras unidades sociais e se apropriariam de sua força de produção, mas que apresentavam subordinadas ao governo comunista chinês. 4. Escreva sobre Mao Tse-tung e seu partido como chefe de Estado da China. Então, Mao Tse-tung foi um líder comunista que chegou ao poder organizando uma resistência militar nos campos contra o governo do Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek. Nome sinistro, né? Só para derrubar o professor, esses nomes aí. Mas eu sou sinistro, eu sou de Costa Barro, rapaz. Me respeita. É isso, tá pensando o quê? Pensando que eu sou trouxa? Sou cria de Costa Barro, sou cria do Neira. Sabe que a Neira tem aqueles prédiozinhos bonitinhos, né? Mas nem sempre foi bonitinho assim, não. Quem é da antiga lembra como que era aí o Neira. Vamos lá, página 209. Praticando conhecimento. Olha o número 1 aí. Quais foram os fatores que levaram à eclosão da Guerra da Coreia? Então aí, ó. Os motivos foram a disputa ideológica, política e econômica da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Então, sempre tem esse pano de fundo aí, essas questões ideológicas, né? A separação da Alemanha, as duas Coreias, tudo se divide, tudo se separa entre norte, sul, capitalismo, socialismo. Então, essa vai ser aí o resquício ainda no final da Segunda Guerra Mundial, né? Que vai perdurar até os dias de hoje, tá? 2. Defina a coexistência pacífica. Quais foram os fatores que levaram a esse acordo tático de paz entre soviéticos e norte-americanos? Vamos lá. Então, coeficiência pacífica, número 2, tá, pessoal? Foi um acordo de paz
firmado entre soviéticos e americanos que garantiam um respeito mútuo entre as duas potências. 3, ainda na página 209. Como declaração prévia, posso desde logo adiantar que não sou comunista, nem jamais me inscrevi em qualquer partido ou organização política, sendo apenas o que se chama de um pacifista. Espero que isto não chocará a comissão. Esse é um trecho da carta de Charlie Chaplin se defendendo das acusações durante o período da Caça às Bruxas, em que comunistas e simpatizantes foram perseguidos nos Estados Unidos. Nesse sentido, quais foram as bases do marcatismo? Então, olha só o que ele diz, ó, marcatismo, nome em alusão ao seu criador, Joseph McCarthy, senador americano, teve início em 1951, tendo como foco político o anticomunismo. 4. Quem foram os Vietcongs? Foi uma milícia vietnamita, essencialmente na parte sul do Vietnã. Então eles serão os responsáveis pela derrocada americana na guerra contra o Vietnã. Os Estados Unidos vai perder feiamente, né? Vai ser a vergonha americana perder uma guerra para os vietnamitas, com técnicas simples e rudimentares, né? Diferentemente do poderio americano. Então os Estados Unidos, com todo o poder bélico, não conseguiu fazer frente aos Vietcongs. Belezinha? Vamos para o número 5. Número 5 está na página 210. Vamos lá. Então, olha só o que ele diz, ó. Quais foram os principais motivos que levaram à Guerra do Vietnã? Então, os principais motivos foram o enfraquecimento da coexistência pacífica, a disputa ideológica entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, política e política econômica em russos e americanos. Então, sempre está aí envolvido. Então, isso foi na Alemanha, isso foi no Vietnã, isso foi nas Coreias, né? Então, é esse reflexo da briga entre Estados Unidos e União Soviética. 6. O número cada vez maior de americanos questionava a eficácia de lutar pelo regime de Saigon e preocupava-se com a maneira pela qual tudo isso estava corrompendo as próprias forças armadas americanas. Com o declínio do moral, o aumento do cinismo, a indisciplina e o uso de drogas. Então, sobre a Guerra do Vietnã, responda a letra A. O que quer dizer esse trecho do texto? Então, vamos lá. O trecho exalta o posicionamento não só do povo americano, mas também da maioria das nações contra essa guerra, que já havia matado milhares de pessoas. B. Por que podemos considerar fracassada a intervenção dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã? Então, olha só o que ele diz, ó. Além de ter sido um longo conflito com muitas mortes e altos gastos, a resistência Vietcong impôs várias derrotas aos americanos, fazendo com que a guerra perdesse seu sentido inicial. Página 222. Vamos no pulo, hein, pessoal? 222. O que foi a Conferência de Bandung? Então, a Conferência de Bandung, olha só aí, no número 1. Foi uma conferência organizada em 1950 por nações que ficaram independentes e autônomas frente à disputa ideológica e econômica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, não teve os países que se alinharam às ideologias capitalistas, né, seguida pelos americanos. Não teve países que fizeram a oposição seguindo as ideologias socialistas, né, em paralelo aí com os russos. E teve aqueles países que não se alinharam nem ao capitalismo e nem
ao socialismo, que ficaram neutro. E esses países, eles participaram aí da Conferência de Bandung, em 1950. Bandung, uma cidade da Índia. Show? Número 2. Quais eram as intenções da política americana durante a Guerra Fria na América Latina? Olha só qual era a intenção dos Estados Unidos. Ó. Baseados na doutrina Monroe e na American Way of Life, os Estados Unidos visavam controlar ideológica e economicamente o continente americano, enfrentamento contra os soviéticos. Né? Então, a doutrina Monroe ela diz que a América tem que ser dos americanos, América para os americanos. Mas para ser bem claro, essa política ela quer dizer que ele quer a América toda, para os Estados Unidos. Então ele não vai defender, né, que não tenha presença nesse momento aqui de soviéticos na América Latina, né, devido à proximidade que os soviéticos tinha e tem com os cubanos. Né? Então, essa política aí do Monroe, né? Ela visa bastante isso, né? Essa atenção, essa aproximação que Cuba tem com o socialismo da antiga União Soviética. 3. Caracteriza o regime ditatorial de Fulgêncio Batista em Cuba. Vamos lá. Então, Fulgêncio Batista chegou ao poder em Cuba num golpe de Estado em 1952 com o apoio dos americanos. Depois o Fulgêncio Batista será retirado aí com a Revolução Cubana, liderada por Che Guevara, um médico argentino, e um advogado conhecido como Fidel Castro. Né? Ele morreu aí, está no seu lugar, e o Raul Castro. Número 4, ainda na página 222. Comente as principais medidas tomadas por Fidel Castro no plano econômico e social. Então, os principais pontos foram reduzir o índice, né, de analfabetismo, a saúde passou a ser pública, investir em universidades, entre outros aí. Tá? Entre outros acertos aí. 5. Faça uma análise dos seguintes pontos. Letra A, Aliança para o Progresso. Então vamos lá, Aliança para o Progresso. Programa econômico que emprestava recursos financeiros a países do continente americano visando estabelecer relações vantajosas para os Estados Unidos e impedir o crescimento soviético na América Latina. Letra B, página 223. Bloqueio econômico contra Cuba. Então vamos lá. O que foi isso, né? Em 1962, após o episódio conhecido como Crise dos Mísseis, os Estados Unidos decretaram um embargo econômico e político contra Cuba. Então o que foi a Guerra dos Mísseis? Né? Nesse período de tensão entre Estados Unidos e União Soviética, a União Soviética colocou mísseis em Cuba apontado para Miami. Né? O norte de Cuba fica bem próximo do sul americano. Então, o sul dos Estados Unidos ali compreende ali Miami. Então, botou uns mísseis de alcance gigantesco ali, bem próximo, né? Então, quase gerou aí uma terceira guerra mundial. Só não gerou porque devido às armas de destruição em massa, né? Então, quem começasse a guerra fatalmente iria morrer também. Todos iriam morrer. Né? Por isso que a guerra é fria. Por isso que a guerra é guerra de nervos, é guerra na base da propaganda e da ideologia. Tá? Então, em contrapartida, respondendo aí de novo a questão B, né, em contrapartida, os Estados Unidos vai decretar o bloqueio econômico, né, na ilha de Cuba. Não vai Então, qualquer companhia capitalista que ousar a fazer comércio com Cuba vai perder o direito de fazer comércio com os Estados Unidos. E ninguém quer. Né? Cuba é uma ilha pequenininha, né? Estados Unidos é um mundo. Né? Então você vai deixar de vender para os Estados Unidos para vender para Cuba? Né? Então por isso que Cuba sofre os efeitos desse embargo até os dias de hoje. 6.
Analise os pontos de reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos. Então, os principais pontos de reaproximação entre Cuba e os americanos foram reabertura da embaixada dos... perdão, gente. Reabertura da embaixada dos Estados Unidos da América, saiu errado, essa ESA, é Estados Unidos da América, em Cuba. Implantação dos libertação dos 5 heróis cubanos acusados de espionagem nos Estados Unidos. Então, esses são um dos pontos de reaproximação norte-americana. E na página 225 a 227 tem 11 exercícios aí de múltipla escolha, que eu vou estar passando para você aí o gabarito para você conferir. Número 1. Após a Segunda Guerra Mundial, consolidou-se uma ordem político-econômica internacional que expressou o conflito político ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Número 1, letra A. 2. Atravessando montanhas e desertos, cerca de 100 mil homens concordaram em percorrer 9.600 quilômetros para estabelecer uma nova base de operações em Rumã. Durante quase 2 anos de árduo percurso, morreram 80 mil homens. Os sobreviventes, porém, construíram uma força extremamente bem preparada e endurecida, comandada por um chefe cuja autoridade também se tornava indiscutível. O grande salto para a frente, projetado em 1958, marcou qual revolução? Revolução Chinesa. Número 2, letra C. 3. É lógico que os Estados Unidos devem fazer que lhes for possível para ajudar a promover o retorno ao poder econômico normal no mundo, sem o que não pode haver estabilidade política nem garantia de paz. Plano Marshall. Esse plano, letra D, era um instrumento decisivo na luta contra o avanço do comunismo na Europa, arrasada pelo pós-guerra. 4. Não é característica da Guerra Fria. Letra número 4. Letra C. A distensão política e alinhamento internacional entre Estados Unidos e União Soviética. Não era alinhado, né? Eles eram contrários. Número 5. A respeito da história contemporânea de Cuba, marque F para falso e V para verdadeiro os itens seguintes. Então a sequência ficou aí, ó, de cima para baixo, número 5, tá? Ó, letra A é falso, letra B falso, letra C falso e letra D verdadeiro. Então falso, 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 verdadeiro, de cima para baixo. 6. A intervenção dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã causou a morte de mais de 50 mil jovens americanos, deixando o Vietnã quase que completamente devastado pela ação dos bombardeios norte-americanos ao longo da guerra. Sobre esse conflito, é errado afirmar que o presidente John Kennedy buscou debilitar as forças comunistas do Vietnã Sul, ordenando intenso bombardeio. Isso é errado. 7. Sobre a Revolução Cubana, é correto afirmar, letra C, ó, o caráter socialista da Revolução só foi assumido em abril de 1961, ainda que a vitória tenha acontecido em janeiro de 1959. 8. Essa foto tirada no ano de 1961 e referente a 2 conhecidos dirigentes internacionais, Hoover e Kennedy, remete ao período conhecido como coexistência pacífica, o qual pode ser entendido como, letra A, paz armada. 9. Em junho de 1947, o governo dos Estados Unidos passou a implementar um projeto de reconstrução da Europa, denominado Plano Marshall. Qual dos tópicos a seguir não é uma causa desse plano? Letra A, ó, o temor trazido pela criação do mercado comum europeu. Nada a ver. 10.
Ao final da Segunda Guerra Mundial, a ruptura de acordo que unira os aliados vitoriosos gerou um ordenamento político internacional baseado na bipolaridade. Nesse contexto, crises políticas e tensões sociais desencadearam um processo de construção do socialismo em diversos países. Assinale a opção que apresenta uma afirmativa correta sobre a construção do socialismo no mundo do pós-guerra. Então, letra B, ó. Perdão. Assinale a opção que apresenta uma afirmativa correta sobre a construção do socialismo no mundo do pós-guerra. É isso mesmo. Letra B, ó, na Tchecoslováquia, em 1946, o socialismo reformista baseado na descentralização e liberalização do sistema frente ao modelo stalinista retomado na política de Brezhnev. Então, 10, letra B. E para fechar aí, 11, inspirado por razões humanitárias e pela vontade de defender uma certa concepção de vida ameaçada pelo comunismo, constitui também o meio mais eficaz de alargar e consolidar a influência norte-americana no mundo, um dos maiores instrumentos de sua expansão. Tem por consequência imediata consolidar os dois blocos e aprofundar o abismo que separava o mundo comunista e o ocidental. Aí ele fala assim, ó, as partes estão de acordo em que um ataque armado contra uma ou mais delas na Europa ou na América do Norte deve ser considerado uma agressão contra todas. E, consequentemente, concordaram que, se tal agressão ocorrer, cada uma delas auxiliará a parte ou as partes assim agredidas. O texto identificam, respectivamente, letra B, o Plano Marshall e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Beleza? A gente vai chegando ao fim aí de mais uma videoaula. Espero ter te ajudado aí na correção dos exercícios do capítulo 8 e espero que você faça aí os exercícios do capítulo 9, que na próxima semana eu estarei corrigindo e explicando esse capítulo 9 aí. Tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau.